Fala, galera! Começa mais um episódio do Grego Teologia. Esse é o de número 51. E eu sou o Rafael Pavanello. E prepara aí teu copo com água, que a gente ora daqui, cê bebe daí e a benção é garantida, irmão. Eita Deus! Como é que eu ponho o copo na TV? Que a minha é LCD? Então, tu põe em cima do smartphone que vale. Que resolve. Meu nome é Jean Lobato. E se tivesse um culto pessoal, eu não poderia estar tomando um tereré gelado agora. Nossa, se tá tomando mesmo e não oferece. Quer dizer, ofereceu porque eu pedi, né? Se alguém quiser aí, fica à vontade. E meu nome é André Lourenço e eu conheço batismo por imersão, batismo por aspersão, já ouvi falar de batismo por efusão, mas nunca vi batismo por invenção. É o novo normal, cara. Você tem que entender isso aí. Bom, pessoal, como vocês viram aí na nossa vitrine, hoje nosso título é O Culto no Novo Normal. E nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do culto em tempos de pandemia. Se você não sabe que a gente está vivendo uma pandemia, você tá numa bolha, né? Tá numa bolha mesmo, então, porque nem Covid tá pegando, porque como a pessoa tá saindo na rua. Mas, mediante essa situação aí que nós estamos enfrentando, esse distanciamento social, devido aí às normas de saúde pública, né? Isso tem afetado muitas igrejas estão com suas atividades presenciais suspensas, e muitos têm adotado aí a tecnologia como uma forma de poder promover aí a reunião, a comunhão entre os irmãos. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos discutir o que seria então essa questão do culto, o que é culto, se pode, se não pode culto online, se deve, se não deve. Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados. Pera aí um pouquinho. Que história é essa do Grego Teologia? Agora que eu aprendi que se fala do Grego Podcast, tô até ensinando meu filho a falar fala galera. O que tá acontecendo? Alguém pode me esclarecer esse assunto? O pessoal que é ouvinte nosso aí, desde lá do episódio 001 sobre fé, né? Nós sempre tratamos o nosso nome do quadro de do Grego Podcast. Só que a partir dos anos foram passando, nós não temos mais apenas o quadro de podcast. Nós começamos o quadro de literatura no YouTube, né? Se caso você não conhece nós lá no YouTube, por favor, vamos lá, se inscreve no nosso canal, porque temos o nosso quadro lá de literatura, como nós falamos. Mas a partir desse ano aqui, né? Finalzinho do ano passado, ou esse ano foi? Desse ano só, né? Nós começamos novos quadros dentro do YouTube, né? Que é o De Olho na Letra, temos o Do Grego Responde e temos o DGPAN. Então, para não ficar mais do Grego Podcast, porque nós não falamos apenas mais de podcast, mas temos outros assuntos dentro do YouTube, tanto aqui no podcast, porque também o do Grego, o De Olho na Letra também sai como podcast, né? Então nós alterou o nome para Do Grego Teologia. Muito bom, então. E outra, mas antes dessa quantidade aí enorme de novas produções, agregamos novos pessoais, né? Aí lembrando que a gente sempre teve sempre não, né? Mas depois de um tempo tivemos o famoso review de literatura, né? Isso, esse foi o primeiro quadro, né? Só que aí nós sempre deixava como podcast, porque o nosso carro principal sempre foi o podcast. Agora, como nós temos vários outros quadros, nós decidimos trocar o nome, o sobrenome, na verdade, né? Muito obrigado pela explicação. Vou continuar ensinando meu filho a falar fala, galera. Então tá ótimo. Já que vocês tocaram no ponto aí do clube literário, né? Do clube literário, ó. Clube do livro? Clube do livro. Em breve, clube do livro aí do Grego, quem sabe. Mas já que vocês falaram aí do nosso quadro literário lá no YouTube, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos com uma parceria com a Amazon, né? Isso é verdade. É um programa de parcerias lá na qual você compra os livros pela Amazon e a gente ganha aí uma comissão sem você pagar nada mais por isso. É muito simples de você participar, basta você acessar o nosso site, que é o dogrego.com.
Lá você vai encontrar, logo na primeira página ali, você vai encontrar um banner. E lá está escrito para você clicar, que você está lá colaborando conosco. Você vai ser redirecionado para o site da Amazon. E todas as compras que você fizer ali, você vai estar ajudando a gente aí com uma comissão. E esse dinheiro nós vamos usar justamente para investir no próprio canal aqui, no próprio programa nosso, porque nós precisamos melhorar nosso sistema de áudio, nós precisamos melhorar o nosso sistema de imagem, e tudo isso vai dinheiro, né? Então nós contamos com vocês. Se você for comprar alguma coisa aí, compre pelo link do Grego. Não é só livros, né, Rafa? Não é só livros. Qualquer coisa do site, né? Qualquer coisa que você quiser comprar lá no site da Amazon, que a Amazon vende até carro lá, você pode comprar um carro novo lá. É, quase isso mesmo. Inclusive, é até bom falar isso, porque tem muita coisa que você acha em outros sites que também tem na Amazon, e às vezes o preço da Amazon é o mesmo preço ou melhor, né? Um preço menor. Então sim, compre na Amazon. Exatamente. Compre na Amazon e ajude os do Grego. Ainda mais se você for Prime, né? Então você tem frete grátis. Então você está economizando. Na hora que você vai gastar em outro site, você vai gastar R$30 de frete, na Amazon você não gasta nada. Agora, se você não quer comprar na Amazon, mas você quer fazer uma oferta para nós, mande um e-mail para contato@dogrego.com, que a gente vai estar entrando em contato com você se você quiser abençoar o nosso ministério. Isso aí. Mais algum recado? Não só isso. Então vamos lá pro nosso... Ixi, agora não dá para falar, hein? Nosso episódio de número 51. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Bom, acho que é importante para nós darmos início então nesse episódio, já que vamos falar de culto, vamos definir o que é culto. Acho que é importante, né, fazermos uma definição aqui do que é culto. E nós dividimos aqui na nossa pauta, né, culto tanto quanto público, quanto o familiar, né, que é o culto doméstico, e o culto particular. Vamos fazer uma breve definição de cada um desses para os nossos ouvintes aí terem então uma ideia, então, caso não saibam, né, o que significa aí o culto. Eu acredito que a definição bem resumida é: o culto público é quando você vai para a igreja num dia específico, como o domingo, onde você se reúne com seus irmãos para cultuar a Deus. O culto familiar ou doméstico é quando você reúne a sua família. Ou quando você chama pessoas para ir na sua casa e fazer um culto também, né? Isso, é um grupo pequeno, mais ou menos assim. Um grupo seleto de pessoas onde você se reúne na sua casa, que você não vai abrir o portão da sua casa para deixar aberto para quem quiser entrar, porque no culto público na igreja a gente não fecha o portão, né? O portão está aberto para quem quiser entrar. Isso é normal acontecer, né, André? Nos cultos de ação de graça que o pessoal acaba dando em casa, né? Um bom exemplo para o pessoal talvez ter uma relação. Sim, claro. Mas da mesma forma ainda a gente fecha o portão, né? Isso, então, só para convidados. Isso, só para convidados. Aí esse é o nosso culto doméstico, né? E o culto particular é o culto que você presta sozinho. Esse culto a gente pode restringir ele só naquele momento onde você se coloca no seu quarto ou num ambiente onde está só você e Deus, né? Que a gente poderia dizer assim. Mas eu prefiro ampliar essa questão de culto particular para todas as coisas que você faz que agradam ao Senhor e que você glorifica o nome dele. Lá no Paulo, quando desenvolve lá em Romanos 12, né, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uhum. E ali é uma questão justamente de tudo que a gente faz para a glória de Deus, né? Uhum. Que Paulo fala também em outras cartas. Então, esse culto pessoal, que é o culto particular, tem tudo a ver com essa questão da piedade pessoal, né? Dos momentos de devoção, os devocionais de adoração particular a Deus, dos exercícios que nós fazemos de piedade, como as orações, jejum, leitura da palavra. Acho que tudo isso engloba esse culto particular aí, né? Quando você ajuda o seu próximo de alguma forma, você está cultuando a Deus porque você está fazendo algo que o próprio Deus mandou você fazer, no sentido do resumo da lei, inclusive, né? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas e quando você ama o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo uma lei que abrange todos os aspectos da sua vida, inclusive o culto. E o culto familiar é interessante porque, graças a Deus, ele voltou a ser bastante comentado, né? E incentivado também nessa época de pandemia agora. Então, nós temos na Bíblia também a ordem clara, né, de como que os pais
devem ensinar os seus filhos continuamente. Deuteronômio 6, né, é um texto muito fundamental para essa questão dentro do judaísmo, no caso, que apresenta a piedade bíblica no contexto de família. Nós temos vários textos bíblicos, em Atos também, como que a igreja se reunia nas casas e como que tinha uma reunião familiar entre as pessoas que adoravam ali a Deus, a Jesus Cristo. Então é bem interessante também que agora nós resgatamos isso, porque poucas pessoas fazem culto familiar, né, apesar do culto público, né? É verdade. Isso. E o interessante é que você acaba, nesse momento que nós estamos passando, e por causa de nós não estamos mais saindo como nós tínhamos uma vida, vamos colocar, normal antes, onde nós podíamos ir a qualquer lugar, por hora que nós quisesse. Então esse culto doméstico, familiar, ele acabou vindo para resgatar a família em si, para elas se unirem, né? Hoje, por causa da tecnologia em si, muitas pessoas dentro da casa acabam talvez não tendo um papo de frente a frente, só através de celular, cada um no seu canto, com o seu smartphone. E isso fez resgatar muitas famílias e trazer isso para eles poderem estudar a palavra de Deus junto, né? Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Já que a gente definiu resumidamente, porque a gente não está detalhando e colocando todos os aspectos dos cultos, né? A gente está generalizando. E vocês que nos acompanham há um bom tempo sabem da nossa... do nosso apego e segmento da relogia. Relogia. Da mariologia. Reologia deve ser, né, de quem conserta relógio. Volta. Vocês sabem que nós seguimos a teologia reformada, né? Nós somos presbiterianos. E então a gente sempre, claro, consultando a Bíblia, sem dúvida, mas a gente também consulta os materiais feitos pelos reformadores, por os nossos pais da igreja presbiteriana, que é referente às nossas confissões de fé, né, os nossos símbolos doutrinários, que é a confissão de fé de Westminster e os catecismos. Não só isso, tem outros documentos também, mas esses são os mais conhecidos. E na nossa confissão de fé, nós temos falando sobre o culto público, né, ou sobre o culto religioso, perdão. O capítulo 21 vai falar do culto religioso e do domingo, que seria o dia do Senhor. Mas eu não vou abordar os artigos que falam do domingo, porque não é a nossa intenção aqui. Eu vou ler o artigo 3, o 4, o 5 e o 6, que eles vão nos dar uma ideia referente aos elementos do culto. Então vamos lá. Artigo 3. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita no nome do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo, de acordo com sua vontade. E isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, isso é bem interessante, né? Deve ser proferida em uma língua conhecida. Isso aqui mata duas coisas, né, interessantes, mas não vou entrar no assunto. Vou entrar no assunto rapidinho, só para falar? Mata a questão das línguas estranhas e mata a questão de que a oração só é vocal, né? Artigo 4º. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que saiba terem cometido o pecado contra a morte. Quem quer saber mais sobre o pecado para a morte, vai no nosso site, procure o DGCast número 24, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já que você está indicando, eu recomendo vocês também depois ver o DGCast número 16, que não vai falar ceia, nós não somos dignos, né? E também temos o DGCast número 9 e o culto. E também, para ilusão que você falou do domingo, nós temos o DGCast 26, devemos guardar o sábado. Então são um bom podcast aí para você escutar depois, para entender um pouco melhor do que esse podcast que nós estamos gravando aqui agora. Artigo 5. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do ordinário culto de Deus. Além dos juramentos religiosos,
votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Artigo 6º. Nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é agora sob o evangelho restrito a certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se oferece ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. São esses os artigos que eu acredito que no capítulo 21 fala mais especificamente sobre o andamento as especificações do culto, né? Bacana que esse parágrafo 6, né, aí da Confissão de Fé, ele reconhece os diferentes modos que nós temos, né, de culto individual, familiar e comunitário. E ele enfatiza, com base em João 4, aí, pelo que a confissão traz aqui os textos bíblicos, que o local não é importante, desde que haja reunião, o ajuntamento, a assembleia do povo de Deus, né? Isso. Sim. Mesmo. Nem o lance de se dirigir, porque tinha um período que o pessoal se dirigia para o templo, né? Para fazer as orações. Então, na verdade, o culto público requer que o povo de Deus reunido em algum lugar, né? Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Como o André falou, né, nós como somos presbiterianos, eu queria trazer o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu acho que também define bem no artigo 7 e o artigo 8. O artigo 7 diz assim, ó, o culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. O artigo 8, o culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A administração dos sacramentos, quando realizada no culto público, também faz parte dele. Então fica aí algumas definições aí de culto público, né? Tanto da confissão aqui que nos ajuda com o culto religioso, como também o princípio de liturgia da IPB. É interessante, igual você leu aqui no artigo 8, né, que nós temos pré-requisitos, né, para o que é um culto na verdade, né? Como tem que ter, como você falou aqui, a leitura da palavra de Deus, a pregação, cânticos, orações e ofertas, né? Então isso é interessante para nós começar a entender a partir dos próximos tópicos o que realmente poderia ser um culto virtual, né? Com certeza a gente pode trazer isso de volta, porque eu justamente gostei bastante dessa referência da confissão justamente por isso, né? Sim. Que ela dá essa margem pra gente. Mas seguindo aqui, em se tratando de culto, nós sabemos que existe a unidade do povo de Deus, né? E será que existe a possibilidade de nós termos unidade sem a presença da comunidade? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas vamos lá. Sem a presença da comunidade, não. O que nós vamos definir aqui como uma questão de presença? Porque eu acho que é importante a gente definir o conceito de presença, porque acho que vai facilitar a gente dar essas definições depois. Porque eu compreendo que com a era digital, o conceito de presença, de realidade, esses conceitos eles mudaram um pouco, de lugar e tudo mais. Se a gente pega o dicionário, por exemplo, nós temos lá que a presença é você estar em um lugar, é você comparecer, né? Ou é você existir em algum lugar. Tem a ver com existência também. E aí, a questão do Aurélio vai definir a realidade como uma qualidade de real, aquilo que existe efetivamente. Então, se nós formos tratar aqui da presença da comunidade, vamos conversar sobre a comunidade local? Ou vamos dizer a comunidade mesmo abrangendo a Igreja de Cristo? Porque nós temos nós temos textos bíblicos que vão nos dar essa unidade por meio do Espírito, que não necessariamente invoca um lugar só, entendeu? Eu acho que pode falar da comunidade como igreja, porque ela representa essa comunidade espiritual, né? Eu acho que seria melhor mesmo da questão local, né? Que é onde está o grande X da questão, acho, hoje, né? Porque se a gente for falar de algo invisível, a gente pode falar tanto da igreja triunfante quanto da igreja militante.
Porque isso é totalmente abrangente. Não é só a gente que está vivo aqui na Terra que somos igreja de Jesus. Aqueles que morreram e aqueles que serão também, né? Então eu acho que pegar o que representa mesmo essa questão espiritual, eu acho que é mais conveniente. Até porque existe, né, essa unidade entre as duas igrejas, tanto a triunfante quanto a militante. A unidade dessas duas sendo uma só, né? Exatamente, por isso que é uma, né? Unidade. Eu, assim, existe a possibilidade de termos unidade sem a presença da comunidade? Como o Rafael disse, é óbvio que não. Principalmente se tratando do culto público. O que o culto público quer dizer? O culto público quer dizer que pessoas, né, se reúnem em certo lugar aberto, porque é um culto público, então o público pode acessar, né, esse lugar sem restrição, e você tem lá o seu período com esse grupo de cultuar a Deus, aí de acordo com a confissão nossa, de acordo com o que é que você leu mesmo, Rafa? Princípio litúrgico da igreja? Isso. De acordo com o princípio litúrgico, de acordo com a confissão de fé. Então, assim, a unidade está ali, certo? Não teria um culto público se não tivesse irmãos reunidos ali e se a porta da igreja não tivesse aberta, certo? O culto público basicamente se resume nisso. Só lembrando, André, que a confissão diz que ele não está restrito a um certo lugar, né? Quando você está dizendo, você não está falando as 4 paredes da igreja. Não, eu tô falando que é comum para todo mundo, né? Tirando algum culto ao céu aberto, que não é comum termos nem aqui na nossa cidade, os cultos são em algum lugar fechado, certo? Mas para ser público, ele exige que outras pessoas acessem, se for virtualmente ou se for presencialmente, né? Fisicamente, público, né? Fisicamente. Daí a ideia do público, né? Da ideia do público, porque qual que é a questão? Se você restringir o culto, no sentido, a gente vai falar se existe culto online ou não, mas se existir culto online e você restringir o acesso de outras pessoas, não tem mais significado de público, né? De ser atendido ao público. Aí esse cara teria como um culto doméstico, como eu tinha falado, poderia ser. Pode ser. Só para algumas pessoas. Agora, existem igrejas, e o Jean e o Rafael sabem bem, e a gente não precisa nem citar, que na hora que as pessoas entravam, eles fechavam o portão. Pera aí, não é um culto público? Isso é ridículo, certo? Então, pra quê? Essa igreja serve pra quê? Se não é para as pessoas entrar... É para os irmãos não ir embora antes de acabar, então. É isso aí. Então, mas quem tá lá fora que chega depois? Aí eles abrem. Então, assim, eu concordo que não existe. A pegada aqui que eu tenho... Não existe o quê? Desculpa, eu não peguei aí. Eu concordo que não existe a unidade da comunidade sem a presença. Seja ela física ou virtual. Ponto. O que eu bato na tecla é que a dificuldade... Eu sou muito, quem me conhece, os meninos me conhecem, que eu sou muito conservador, eu sou muito tradicional. Então, tipo assim, embora eu pessoalmente, em questões de relacionamento, em questões de trabalho, eu sou totalmente virtual. Eu conheci a minha esposa pela internet, eu trabalho, eu ganho a vida com o trabalho na internet, não vejo... pessoa fisicamente no meu trabalho. Então, assim, para mim, a minha vida quase toda é virtual. Porém, a minha vida religiosa, não no sentido pejorativo, mas no sentido de vida com Deus, ela se restringe a algum tipo de presença física, no sentido de não do culto individual, né? Mas do culto doméstico ou do culto público. Porque não tem comparação em relação a algo virtual e a algo físico. Tanto porque essa questão do presencial é uma outra coisa quando você está no ambiente. Você está no ambiente, você vai ter o entendimento, como virtualmente tem, mas eu acredito que dá para ter o sentimento também. A gente nunca, embora muitos dizem que os presbiterianos esquecem sentimento, né? A gente não esquece o sentimento, alguns esquecem. Mas a gente não descarta sentimento, a gente alinha o sentimento com o intelecto, com o que é descritivo biblicamente.
Se o sentimento não bater com as escrituras, a gente descarta porque é uma coisa muito pessoal. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande. Por eu ser tradicional, por eu ser muito conservador, a minha tendência é sempre puxar para aquilo que acontecia bem antigamente, aquilo que acontece bem. Na hora que há um salto de futuro, embora eu goste muito de coisas futurísticas, eu dou uma travada porque assim, peraí, mas não é isso que eu tô acostumado, né? Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Bom, então, nós, como definimos aqui o conceito de presença, né, nós vimos que você precisa estar em algum lugar, e como o André já bem colocou, nós não temos como ter a unidade sem a presença da comunidade. Ah, só um último então, detalhe, que o Jean me deu uma iluminação em relação a isso. A minha dificuldade é essa. O Jean entrou na introdução dele, foi a seguinte: não sei o que do tereré que eu tô tomando aqui, certo? Sim. Aí eu falei, Jean, nem oferece, eu quero, né? E nós três estamos reunidos virtualmente para gravar o podcast, que pra gente tem sido bem melhor. Aí o Jean falou assim, eu falei, traz aqui pra mim. Ele falou, eu vou tomar como se você estivesse tomando. Eu falei, mas aí não vale porque eu não tô sentindo nada. Então a minha dificuldade com essa questão virtual é essa dificuldade. Se nós estivéssemos gravando os três juntos fisicamente, além de a presença estar física e ter um lugar mais gostoso de estar junto, teria a questão de que eu tomaria o tereré com o Jean. Isso é. Não, é claro que a presença virtual ela sofre algumas perdas, né? Acho que ninguém em sã consciência vai afirmar que o virtual, no sentido aqui do mediado pela tecnologia, ele é melhor do que a presença física, né? E acho que ninguém vai afirmar isso. Eu vou afirmar sim, na questão do trabalho. Em relação à minha namorada, que hoje é minha esposa, é o que você está falando. Mas em relação ao trabalho, meu amigo, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. No caso do que você trabalha, não pode ser a mesma coisa para outras atividades. Né? Não tem como um pedreiro trabalhar virtualmente, né? Exatamente, não faz o dia que tiver robô, pode. O cara tá lá sentado na casa dele, ele tá monitorando o robô, que o robô tá fazendo as coisas. Aí daria certo. Mas se nós for pensar agora, como você falou da possibilidade de nós estamos virtualmente, mas ao mesmo tempo não estamos conseguindo ter uma interação, mas se nós olhar isso para uma questão agora, e se nós tivesse combinado de cada um estar tomando tereré na sua casa, gravando podcast, então nós estaria ao mesmo tempo fazendo algo como nós estivesse fazendo presencialmente, né? Desde que houvesse uma conversa prévia, todos estaríamos tomando tereré da mesma forma que todos estaríamos tomando tereré presencialmente. Isso. Todos estaríamos fazendo algo particularmente interligado virtualmente. Isso, basta. Porque eu vou te falar, pra mim não é tereré se não tiver aquela jarra térmica de vocês azul grandona lá. Mas aí você teria uma jarra azul grandona. Não. E outra, tereré tem que ser pra dar boqueira um no outro. Se não for pra dar boqueira um no outro, eu também não quero. Então, mas... boqueira da boqueira. A gente não poderia, né, agora na pandemia tomar tereré. Agora não pode, tem que ser desse jeito mesmo. Isso é verdade, agora na pandemia tem que ser desse jeito. É o novo normal. Então, mas eu sou tradicional demais. Pra mim, esse novo normal não é de Deus, não. Isso é costume, irmão. Eu falo isso pela questão de que hoje em dia, então nós podemos ver que nós podemos ter uma interação virtual como se fosse presencial se nós combinaríamos e fazesse as coisas iguais, concorda? Não. A gente poderia fazer coisas iguais, mas não juntos. Nós estamos juntos, virtualmente. Eu não estou conversando com você? Tá, e o que eu tô coçando agora? Tua cabeça. Não, é outra coisa que eu prefiro não falar. Que louco, tio. Começa essas palavras, passa. Que é o calcanhar. É o calcanhar. Calma aí. Lógico. Eu tô coçando o calcanhar. Acho que é legal a gente falar, porque assim, no entendimento popular, tem essa ideia de que o virtual não é real. Sim. Mas o virtual não é real. Lógico que é. Eu trabalho com coisas virtuais, eu não consigo pegar um site, um sistema web. Tá na nuvem. Lógico que é. Eu trabalho com servidores virtuais. Se o servidor cair, ele caiu de verdade.
Não é algo que... É Tudo claro bem, que mas ele você para consegue... de funcionar do mesmo jeito que fosse um servidor físico, Tá não bom, tem diferença nenhuma. Então faz um favor pra mim, pega o site do Grego e me manda pelo correio. Não, você está confundindo informações. Não, eu tô falando que nem tudo você tá confundindo o virtual com o digital. Ué, mas um site é virtual. Não, o conceito de virtual é diferente. O conceito de virtual, se a gente for pegar os termos que realmente, quando foi inventada essa questão, porque se a gente pegar a questão do latim, por exemplo, que significa uma questão de força, que significa potência, é justamente aquilo que existe em potência e não em ato. Sabe aquela ideia de que a árvore está presente na semente? Sim. Isso essencialmente, é a essência dela, né? Sabe aquela ideia? Não, ela está lá, ela é uma árvore. Em potência não ela é uma árvore. Ela é uma árvore. É uma semente de uma árvore. Não, você quer dizer que um feto não é uma criança? Um feto é uma criança, independente. Ela vai se desenvolver, se você deixar naturalmente, vai virar uma árvore, não vai virar um carro. Ela é uma árvore em potencial. Então me dá uma definição de árvore. Uma árvore, ela em definição, ela começou na semente. Não, eu quero a definição de árvore, não como ela começou. Quando você olha e fala, pô, isso aqui é uma árvore. Você não pega... mas a árvore, quando eu olho pra árvore, eu não acho que ela nasceu do nada ali. Ela nasceu de uma semente que faz parte da árvore. É um processo. Mas quando você pega uma semente, você olha e fala assim, nossa, uma árvore. Não, você vai falar assim, nossa, uma semente. Ou, nossa, uma possível árvore. Ninguém fala isso. Mas não é, por isso, exatamente, ninguém fala porque tem um conceito errado do que é. Mas é. Não, hoje, pera aí, olha só que estranho. Hoje, o calor tava por 42 graus e no termostato do meu carro tava dando 52. A sensação térmica do ambiente, no sol, na rua. Aí eu chego, vejo uma sombra e falo, nossa, como eu vou agora me relaxar nessa sombra de uma semente. Não, você está confundindo as coisas. Não tô confundindo as coisas. São estágios de uma árvore, e ela é uma árvore e sempre foi, tem estágios. Não, ela vai se desenvolver em uma árvore. Um girino é um sapo? Não, é um girino. Mas ele se desenvolvendo vai virar um sapo. Aí pra mim, eu discuto que são etapas de coisas, não algo em si. Por exemplo, eu vou lá e cortei o meu dedo indicador, porque eu quero entrar no INSS, companheiro. Ou quer dizer, enfim, eu me machuquei e cortei um dedo. O que eu machuquei? Eu machuquei o meu corpo ou o meu dedo? O dedo faz parte do corpo. Isso. Mas o que eu vou no pronto-socorro e vou falar o quê? Eu não sei onde você quer chegar, não. Também você vai falar que você machucou o dedo, ué. Vou falar assim, arranquei o meu dedo, não arranquei o meu corpo. Arranquei um pedaço do meu corpo. Não, então, mas você não vai falar arranquei um pedaço do meu corpo. Você vai falar arranquei o meu dedo. Aí a pessoa mas se eu quiser falar um pedaço do meu corpo, eu não estou errado. Aí a enfermeira vai falar assim, qual pedaço? Exatamente, mas é um pedaço do meu corpo, eu não estava errado. É um pedaço do meu corpo. Não interessa se eu falei que era o dedo, se não era. Mas se você estivesse se comunicando de uma forma inteligível, a pessoa entenderia na primeira conversa. Se você chega assim, olha, não sei o que, tá sangrando, e você chegar lá e falar assim, perdi o meu dedo, a pessoa não vai ter dúvida, não vai falar assim, perdeu o dedo, o dedo seu o dedo do seu corpo ou é o dedo da sua mulher porque a mulher é sua, entendeu? Lógico que não, André. Se eu chegar sangrando no hospital, o enfermeiro vai olhar onde está o sangramento, eu falei, perdi uma parte do meu corpo, ele vai pegar e olhar, ele vai entender o que é. Eu não preciso dizer que é o dedo, ele sabe. Faz parte do meu corpo. Você chega no pronto-socorro, eles perguntam o que você tem, eles não examinam tudo para falar o que você tem. Deixa eu te dar um exemplo na nossa área, então. Nós sabemos que o Evangelho está contido no Antigo Testamento, não está? Sim, claro, sem dúvida. Mas ele está contido lá virtualmente. Não explicitamente, você quer dizer? Ele está lá virtualmente, porque ele foi progressivamente sendo revelado. Quer dizer, então, que ele é menos perfeito porque ele estava em potência lá atrás? Não sei se... esse argumento não sei se essa tipologia seria correta, porque na verdade em plenitude o Evangelho veio em Cristo. Mas ele já estava sendo revelado lá atrás. Estava de maneira sutil. Mas estava. Hoje nós cremos na revelação que a Bíblia fala, obviamente, só sobre a redenção. E nem por isso essa semente do Evangelho plantada lá atrás, ela não era menos perfeita do que a árvore que ela se tornou no Novo Testamento. E isso, ela era uma semente de desenvolvimento. Sim. Tá, então vamos pensar o seguinte. A gente concorda que tudo que Deus fez pra gente é uma aliança.
em sentido de Antigo e Novo Testamento. E o que a gente vê ao longo da história bíblica? A gente não vê a aliança completa. Então a aliança é um círculo. Se a gente não vê a aliança completa e essa aliança está tampada e ela começa a ser desvendada, você não sabe se ela tem continuação ou se ela é só aquele pedaço mesmo. Não, mas eu sei. Da aliança bíblica eu sei que ela é uma continuação. Porque você viu ela toda. Ótimo, eu estou falando de algo que eu conheço. Ou você acha que o israelita sabia do evangelho? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o conceito nosso de virtual precisa ser desmistificado dessa ideia que não é real, que não faz sentido nenhum. Você pode pegar qualquer estudioso da área que ele vai conter o virtual como essa questão de potência, não como uma questão que é falso, que não existe. Não. Aí você está definindo. Quando é falso, você tem que definir o contrário como é verdadeiro. Não é essa a questão. O virtual é verdadeiro? Sim. Ele não é falso. O virtual existe. Mas se eu não me engano, você acabou de falar que não. Você tinha falado que o virtual não é real. Não, como não? Eu acabei de falar que eu tive um relacionamento virtual. Acabei de falar que eu trabalho de forma virtual. Eu estou tratando em relação à presença no sentido físico. E em detalhes que vocês estão apresentando uma essência dentro de um aspecto de algo, e eu estou falando que aquilo é em desenvolvimento. Mas você não chega falando assim, olha a minha pequena árvore aqui, no caso da semente, entendeu? Então eu discordo desses pontos. Você não fala, ninguém fala. Isso aí pode ser um pensamento até científico, e né? Um pensamento biológico, pode ser um pensamento filosófico, essa questão de conceito e tal, mas não é um pensamento que nós temos hoje. Tudo bem, André. O fato de nós não falarmos assim, de não termos esse pensamento, não tira a realidade da coisa. Ela é assim. Ou não tira o fato daquilo ser decisivo ou verdadeiro, né? Vou dar um exemplo. Os deputados, os senadores estão tomando medidas para o Brasil, tudo virtualmente. Nosso presidente foi eleito democraticamente e grande parte do eleitorado dele ele ganhou nas redes sociais. Então, foi bem marcante isso. Sim, de maneira virtual, concordo. Eu não estou discordando disso. A nossa experiência cotidiana, por exemplo, o que a gente faz no dia a dia? A gente se move, né? A gente vê, a gente sente, a gente fala. São coisas que são reais, são coisas da experiência nossa, do nosso corpo. O que isso que nós não conseguimos fazer no digital? Eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo me mover? Não, sentir você não consegue. Consigo sim. Eu choro quando eu estou falando com alguém virtualmente. Eu sinto alegria. Então você sente cheiro e sente gosto? Você sente cheiro e sente gosto? Não, obviamente, eu não como virtualmente, eu estou falando de relações, não é? O culto não é uma relação, uma comunidade que se reúne. Então, a relação minha com uma outra pessoa, mesmo que ela aconteça de forma imediata pela tecnologia, ela não deixa de ser nem nada daquilo que eu tenho como experiência corporal, que no caso que eu consigo, se eu fosse ter com ela fisicamente presente, eu tenho as mesmas experiências virtualmente. Não concordo, eu não concordo nisso. Vou dar um exemplo para vocês de coisas que estão fazendo. Os caras estão fazendo churrasco virtual. Vocês chegaram a ver isso? Não, ainda não vi não. Não? O que eles fazem? Vários canais no YouTube, eles diz o dia que vai ter a live, né? E aí eles lançam o cardápio que vai ter. Então as pessoas compram as carnes iguais. E no dia da live tem a pessoa apresentando, mostrando como que se faz a carne. E a pessoa em casa tá assando junto e fazendo ao mesmo tempo. Eles não estão juntos participando de um churrasco. Então, eles estão juntos participando de um churrasco virtual. Cada um tá fazendo o seu churrasco na sua própria casa. Mas tendo interação entre eles de comunhão. Tem uma interação virtual. De comunhão, uma interação onde eles podem passar para o outro como que está o sabor, como que está a textura, e então isso você acaba tendo uma sensação de como se você estaria junto com a pessoa. Não, discordo. É que você está colocando uma questão como se nós estivéssemos falando que uma relação virtual ela precisa ser sem prejuízo nenhum, e a gente também não afirma isso. A questão é se ela é aceitável a ponto de ser real. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Olha, eu acho assim, nosso papo é sobre o culto. Vamos discutir com base no culto, então?
essa questão do real e virtual? Porque se a gente ficar discutindo comer carne pelo cabo de rede, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. É que nós estamos tentando dar argumentações pro André entender um pouco, entendeu? Então, mas em relação ao relacionamento, eu acho que é o melhor argumento de comparação em relação à igreja. O meu relacionamento com a Camila virtualmente, ele foi necessário durante um tempo por causa da distância. Não tinha como ser presencial. E diga-se, o presencial para mim é físico, tá? E a gente conversava, aí a gente tinha dificuldades com a questão da internet, a gente teve dificuldades com questão de energia, corte de energia, porque estava conversando, a gente tinha dificuldade com questões de horário, a gente tinha dificuldade porque um dia um tinha um compromisso e o outro não batia o horário, a gente não podia sair junto e tal. Então, como que a gente compartilhava? Quando a gente se reunia virtualmente, como que foi seu dia? Ela contava como que foi o meu dia. Aí ela contava como foi o dia dela. E aí ela perguntava como foi o seu dia, eu contava como foi o meu dia. Ela sentiu as minhas experiências como se ela tivesse participado comigo? Não. Ela não sentiu, porque ela não estava presente comigo naquele lugar. Mas eu tenho essa mesma conversa com a Dayara. Quando eu chego em casa, ela conta o dia dela, eu conto o meu, nós não estávamos no mesmo lugar. Não, mas eu tô falando assim, ela sendo minha namorada, ela teria saído comigo. Aí, ambos contando a história, nós teríamos tido o mesmo sentimento, provavelmente. É disso que eu tô falando. É que vocês não combinaram de comer pizza junto virtualmente, horas. Não, a gente não combinou de ir na casa de um amigo, a gente não combinou de ir num aniversário, de ir numa festa, a gente não combinou de ir na igreja juntos. Mas é que você está ampliando o conceito para fora da nossa pauta, entendeu? Sim. Porque a questão do culto... Não, mas a questão do culto tem a ver com relacionamento. Sim, mas não o relacionamento do jeito que você está colocando. Nós estamos falando de 1h30 de leitura da palavra, oração, cânticos e no caso dos sacramentos, se for necessário no culto. É sobre isso que a gente quer falar. E se esses pontos eles são prejudicados, ou se pelo menos eles não são reais quando está sendo feito de forma virtual. O Jean deu um exemplo interessante da Câmara dos Deputados, ele falou aí, né? Então, o que acontece quando os deputados se reúnem fisicamente lá na Câmara? Eles debatem a respeito de algo, né, para poder tomar decisões a nível do país. Agora, eles estão fazendo essa reunião de forma virtual. Só que em nada isso impede que aquilo que eles decidam seja decidido. Sim. A questão que eu acho que nós precisamos discutir aqui é se a presença do ser humano no espaço digital, ela é real ou não é real. Pra mim não é. Pra mim é. Então quer dizer, quem comete um crime na internet não deve pagar porque não foi físico? Ele paga... Não, negativo. Ele paga pelo crime da internet, não paga pelo crime físico. Então, mas ele cometeu o crime virtual. Juridicamente, presença virtual implica real. Existe lei virtual, lei para casos virtuais, especificamente. Por quê? Porque é real. Porque roubo, é real. Independente se ele entrou no banco com um revólver ou se ele roubou via um hacker. Eu não estou falando que não é real, estou falando que não é presencial. Existe o conceito de presença, André. O conceito de presença não se perdeu. A presença, ele estava presente lá dentro do banco roubando, mesmo que virtualmente, sim, através de um vírus. Tá. Porque o site pertence ao banco. Então, beleza. Ele lá estourou a porta do banco para pegar o dinheiro? Estourou. O Firewall tem várias portas que estavam fechadas e ele abriu aquela porta e entrou. Virtualmente. Ele não precisou ter presença para isso. Claro que precisou. Não precisou, não. É uma presença digital. Isso, é uma presença digital. Uma presença digital. E é real. A presença, apesar de ser digital, ela é real, porque ele esteve lá. Ele realmente tem um endereço que ele visitou e sabe que é ele que esteve lá. A rede digital é um lugar. Por isso que a gente fala que a gente entra no site. A gente sai do negócio e vai para outro. A linguagem é de ambiente. Hospedagem, localização, endereço. Não é à toa que nós fala de navegação. O que é a navegação? É você estar diante da internet, navegando, entrando e saindo de vários sites. Quer dizer, você está se locomovendo de um lugar para o outro. E se nós olhar isso dentro de uma estrutura física, é a mesma coisa. Você tem um endereço de IP, onde corresponde à internet da sua casa. Você está entrando em servidores, saindo de servidores, entrando em outro. Então você está tendo uma locomoção virtualmente. É como se você tivesse é uma locomoção virtualmente, não presencialmente. Sim. Vai falar pros caras que vão pescar, vamos pescar então virtualmente. É um jogo, as pessoas se divertem fazendo isso. Não, peraí. O que nós definimos, o que nós lemos lá no artigo
do princípio de liturgia, que o culto público ordinariamente tem que ter leitura da palavra, pregação, cânticos, orações e ofertas, e quando necessário a ministração dos sacramentos. Certo. Nós conseguimos, quando estamos fazendo a mediação da tecnologia, ler a palavra todos juntos? Sim. Consegue. Não, sim. Nós conseguimos orar? Conseguimos. Todos juntos? Conseguimos. Tranquilamente. Presencialmente? Conseguimos. Porque para mim a presença virtual é uma presença real. A nossa leitura da palavra, na nossa igreja, todos participam, certo? E isso dá para fazer também, pelo meio digital, não tem problema nenhum. Então, mas todo mundo fazendo junto, como a gente faz na igreja? Sim, cada um na sua casa. Tá. A oração também? A oração também, o presbítero que vai orar, por exemplo, no nosso caso, né, que a gente costuma orar por uma contrição. Quando nós oramos, os irmãos estão calados ouvindo a oração e dizem amém. Tranquilo, a gente está orando, eles vão dizer amém em casa. Quando a gente vai cantar louvores, todo mundo canta na sua casa junto com o pastor que está lá na igreja, ou com um grupo de louvor que está na igreja. E aí daqui a pouco vamos falar sobre os sacramentos. Mas aonde está? O culto foi desclassificado porque está sendo de forma virtual? Para mim, não. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Então esse culto virtual, ele existe, tipo, Deus aceita. Sem dúvida alguma. Tá. Deixa eu seguir o raciocínio, só vai confirmando. Ok. Esse culto Deus aceita. Com certeza. Certo? Não tem problema nenhum. Então não vai tirar nada de adoração a Deus, não vai desagradar a Deus em nenhum momento. E a pessoa está prestando culto público, em comunhão com os irmãos, e isso não vai afetar em nada o relacionamento dele com a igreja. Em tempos de pandemia? Não, esquece a pandemia. Eu tô falando de coisa virtual. Tô falando de coisa virtual, que virtual é a presença na internet. Deixa a pandemia pra lá. Mas por quê? Mas por que nós estamos conversando sobre essa possibilidade? Por causa da pandemia? Mas é onde eu vou chegar. Porque a percepção das pessoas é o seguinte: se pode... não vou generalizar não, mas pessoas, sei lá, talvez imaturas, pessoas que têm a tendência de ser... aquelas pessoas que ficam com o celular na hora do culto, tá ligado? Aquelas pessoas que têm a tendência de ser desigrejado. Aí tem esse momento que é aceitável o culto virtual. Que pode ser, Deus é agradável, que não tem problema nenhum, que tá tudo bem, ok e tal. Quando sai da pandemia, o pessoal volta para a parte presencial, certo? E aí essa pessoa fala assim: se era aceitável virtualmente, eu vou continuar virtual. O culto é transmitido. Ela não tem por que dizer isso. Tem por que dizer, lógico que tem. Não, lógico que não. Eu não conheço um irmão da minha igreja, André, da nossa igreja, que mesmo que se nós estivéssemos fazendo de forma correta o culto, de forma virtual, que ele não estaria ansioso para voltar para o culto presencial normal. A gente definiu que é culto, que Deus recebe e que até uma live com oração, com cântico e tal, é culto. Pode, Deus vai se agradar. Então, eu ficando em casa e prestando culto a Deus... Se você ficar na sua casa, Deus vai receber do mesmo jeito. Então eu não preciso ir. Por que você não precisa ir? Aí você tá desviando o assunto. Nós estamos querendo dizer se o culto ele é válido ou não. Não estamos dizendo que ele se torna um modus operandi na situação, não é isso? Mas se ele é válido, eu posso fazer depois. É isso que é meu ponto. Por que não pode fazer depois? Deixa eu te explicar um negócio. Eu te dei esse exemplo em off, eu vou colocar aqui na gravação. Eu falei que eu cultivo um relacionamento com a minha avó, não falei pra você lá? Esse relacionamento à distância. A minha avó mora muito longe daqui, mora a 400 quilômetros, e eu tenho um relacionamento com ela que é imediato. Ou seja, eu preciso da tecnologia para me relacionar com ela. Eu me relaciono com ela, mesmo que imediatamente, a gente se relaciona normalmente, no sentido de que eu falo com ela, ambos nos vemos através do celular, a gente fala pelo telefone, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente sente emoções juntos, mesmo tudo isso imediato pela tecnologia, e eu reconhecendo que tem prejuízo nessa relação. Mas o relacionamento não é irreal, ele é real, ele é verdadeiro e ele é totalmente aceitável. Só que, vamos supor então que eu me mude do lado da casa da minha avó agora. Mesmo com a minha relação imediata com ela fosse aceitável antes, fosse real, fosse tudo tranquilo, não faz sentido eu ficar ligando pra ela se eu moro do lado dela agora.
Não faz sentido nenhum. Se agora eu moro do lado da minha avó, por que eu vou se utilizar de um meio tecnológico se eu posso estar presente fisicamente com ela? Você não faria isso, eu não faria isso, o Jean não faria isso. Agora, eu acredito que tem pessoas que fariam. Uma pessoa fraca da cabeça vai continuar sendo transmitido o culto com todo mundo que entende que deve ser presencial. Essa pessoa, ao ser, sei lá, confrontada, vai falar assim, ué, mas você falou para mim que Deus estava recebendo, que Deus estava aceitando, que eu estava participando com os irmãos, por que agora não é mais aceito? E como parte da liderança da igreja, eu vou aconselhá-la com base justamente em explicar para ela. Se ela é um crente fraco, a gente vai, pro processo de um discipulado, mostrar para ela qual o crescimento que ela precisa ter com relação a isso. Mas você entendeu que você deu um argumento para ela, você validou algo que depois não é assim. O argumento é válido. Então, mas não é assim, hoje vale e amanhã não vale mais. Ó, essa pessoa que não quer mais voltar para a igreja porque não quer voltar, mas só quer ficar vendo culto online agora. Não importa se ela vai ver da igreja local ou da igreja do fulano tal. A partir desse momento que as coisas voltam pro normal, nós vamos começar agora a ter outras coisas que não tá tendo hoje num culto, tanto virtual, né? Então vamos supor agora, vai ter os sacramentos, não vai ter? Essa pessoa que não quer mais voltar para dentro da igreja, só quer ficar utilizando do modo virtual para ter um culto a Deus, ela vai começar a partir do momento a não fazer mais parte, porque ela não vai ter mais os sacramentos para ela poder fazer. Então a gente não fez parte durante todos esses 6 meses aí porque a gente não tomou os sacramentos. Não, André, eu tô falando que ela vai começar a ter prejuízos por causa dessa atitude dela. Ela não vai ter mais o sacramento, ela não vai fazer mais parte da ceia do Senhor, porque ela só tá no virtual porque ela quer. Mas tudo bem, mas a liderança da igreja validou que é virtual. Como que você desvalida algo que foi validado? Nós validamos, deixando claro que ela há prejuízos na relação. Nunca falamos que ela é perfeita. Ué, mas tudo bem, mas o ponto não é que é perfeito. É óbvio que algo virtual nunca vai ser melhor do que algo presencial. Nunca, no sentido de relacionamento. Nunca vai. Nunca. Certo? Concordamos com isso. Mas a gente está considerando que mesmo com todas essas perdas que um culto virtual tem, foi validado que foi aceito por Deus. E que essa pessoa não perdeu, se a gente fosse falar de um aspecto da Igreja Universal, por exemplo, ela tem comunhão espiritual. Então a gente validou para essa pessoa, que volta a dizer, não é qualquer pessoa, provavelmente é uma pessoa que tem algum problema com a igreja. Eu vou dar um exemplo aqui já. Ou pessoa que é fraco na fé, que aconteceu tudo o que ela queria, que era ficar em casa ao invés de ter que ir todo domingo para a igreja. Entendeu? Certo. Aí beleza. Eu conheço pessoas que elas frequentavam, que a família frequenta uma igreja em outro estado, numa cidade. Essas pessoas, elas não são crentes, eu não duvido da crentice delas. Elas não são ou elas são? Elas são. Só que elas têm sérios problemas com as igrejas daqui, com algumas igrejas específicas, e elas são o tipo de pessoas que não vão em qualquer igreja, como nós não iríamos em qualquer igreja. E elas tiveram alguma dificuldade. Então, o que elas... tipo assim, eu não vou numa igreja hoje porque, sei lá, e tal, eu vou participar do culto online da igreja lá do meu parente na cidade e tal. E com isso, eles acabaram se acostumando com o fato de que eu estou participando de um culto online da igreja que eu gosto, porque a pregação é boa, porque não sei o que é boa. Entende o que eu estou querendo dizer? E outra, nem foi validado para eles o fato de que esse culto é aceitável a Deus. Mas deixa eu te perguntar, ela tem compromisso com a membresia, essas pessoas? Elas tinham... Tem compromisso com o sustento dessa igreja que ela está participando? Não, mas eu acabei ela tem ou não? E eles tinham antes de ter problema com a igreja. Essa nova igreja que ela está assistindo, ela é membro dessa igreja? Tô falando dessa igreja que eles estão participando virtualmente da igreja. Ela é membro dessa igreja? Ela tem compromisso com essa igreja? Não, então ela não é membro da igreja, é qualquer um que está assistindo, entendeu?
Ela não tem um compromisso que a Bíblia exige de um membro de uma igreja. Então, peraí. Se você está falando de desigrejados, que isso pode gerar desigrejados por causa que as pessoas agora vão se acostumar, no caso, as pessoas que fazem parte da membresia da igreja, mesmo participando do culto online, elas continuam sendo enfatizadas para ela a necessidade do compromisso com a igreja, que ela faz parte da membresia, tanto que os nossos irmãos, no nosso caso, né, ainda continuam com seu compromisso com o sustento da igreja, com as atividades que nós temos, mesmo que não presenciais, com o irmão que faz uma visita, ou um irmão que atende uma cesta básica, como alguma outra coisa. Por quê? Porque não é desigrejados, não são desigrejados, eles têm compromisso com essa igreja que eles estão assistindo online. Nem todos. Ah, mas André, você na verdade tem meu irmão. né, Eu sei na que verdade, não é todos. eu sei que agora você tava falando especificamente, não estou generalizando. Inclusive de alguns não participarem, nem do compromisso virtual, nem da contribuição. Então, mas aí, André, se a gente for olhar, cara, nem quando era presencial. Mas é disso que eu tô falando. A reunião presencial não é suficiente, ela não garante a participação adequada também da pessoa. E justamente, mas o que eu tô falando é que agora, foi validado um aceitamento de Deus para algo somente virtual. É isso que é o meu problema. É que quando você diz somente, me vem na minha cabeça que é uma substituição, entendeu? Mas a pessoa vai querer usar isso como norma. Então, mas cabe à igreja orientá-la que não é assim. Mas por que uma vez foi validado e agora é desvalidado? É culto aceitável a Deus? Onde foi tirado, aonde você tira que esse culto hoje pode existir, seja biblicamente, pela constituição de fé, confissão de fé, por qualquer outra coisa, você coloca que hoje esse culto online ele é ok, e que o culto presencial não é ok em um período ou outro. Como parte da membresia da igreja, ela vai voltar para a igreja normal. E se ela não quiser, porque o culto é online? Só que aí vai ter um problema dessa pessoa que ela vai começar a ter coisa que ela não vai mais participar de elementos do culto. Vai chegar um momento que ela não vai mais tomar ceia de jeito nenhum, entendeu? Olha, eu não creio que um crente verdadeiro, em sã consciência, um crente verdadeiro que foi realmente transformado, vai realmente querer ficar na sua casa enquanto tá tendo um culto lá presencial com ministração da ceia e tudo mais. Também não acredito nisso. Sim. Beleza, a pessoa vai ficar desse jeito que o André tá falando. Não, eu não quero voltar pra igreja, vou continuar aqui vendo a ministração, beleza. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e ela não está mais participando realmente da igreja. Ela não está mais participando da comunhão da igreja. Ela está cultuando a Deus, mas não está mais participando da comunhão. A partir daqui a um tempo a igreja vai falar: pô, o fulano não é mais nem membro da igreja, não vai mais parte. Essa pessoa vai se tornar uma desigrejada, na verdade. Ô Jean, mas naturalmente a liderança da igreja vai entrar em contato com Vai entrar em contato. Eu tô falando a pessoa que não quer, bate o pé e fala: não vou voltar. Entendeu? A pessoa, ela vai se tornar uma desigrejada a partir do momento que ela não mais quer ter relação com a igreja local dela. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. A minha questão foi de dar argumento para certo tipo de pessoa que algo está sendo validado e que não desagrada a Deus, e consequentemente ela pode estender isso para quanto tempo ela quiser. Porque uma vez válido, válido sempre. Em nenhum lugar na Bíblia não tem nem como, não tem coisa que aconteceu desse jeito, né? Mas na Bíblia a gente não consegue argumentar, em sistemática a gente não consegue argumentar, em confissão de fé a gente não consegue argumentar, nem em manual nenhum a gente consegue argumentar que em épocas de pandemia é válido um culto X e fora de época de pandemia só vale o culto Y. Nós estamos formulando isso. Eu consigo argumentar na questão de presença, sim. No caso de Paulo, né? Não, de presença sim. De como que Paulo, ele se considerava, mesmo que as cartas dele, os emissários, fossem como se ele estivesse no local, mas embora ele ainda expressava o desejo de estar com a igreja. Mas ele não estava. Porque, obviamente, Paulo não substituía uma coisa pela outra. Aquele era o meio que ele tinha naquela hora. Ou porque ele estava preso, ou porque ele estava em ministério.
Mas ele, quando ele fala que ele estava presente na igreja em espírito, era através dos seus emissários e das suas cartas. Então, tem essa ideia de que, mesmo que ele estivesse presente lá em espírito, ele ainda tinha um desejo de estar lá pessoalmente, porque ele nunca achou que, mesmo que fosse um meio viável as cartas, como foi, que serve para nós até hoje, ele nunca substituiu pelo meio que era o correto no caso, entende? Tudo bem, ótimo. Eu tô falando que o perigo de hoje o culto ser aceitável de maneira X, ele é um perigo para depois, quando o culto voltar a ser de maneira Y, porque nós estamos validando isso. Onde você mostra para mim, na confissão ou no que você leu, que só em épocas de pandemia pode se fazer algo e épocas fora de pandemia se faz algo diferente? Não tem. A questão é que, se em épocas de pandemia estamos utilizando uma tecnologia e tudo aquilo que fazemos mediado pela tecnologia não desclassifica o que é culto, aquilo é culto e pronto, acabou. Isso. Agora, eu preciso sempre usar a tecnologia? Mas por que mais eu não posso usar a tecnologia se também é válido? Por que eu não preciso? Porque eu não preciso mais dela, André. Pra que Paulo vai escrever carta se ele tá na frente da igreja lá? Tem sentido, cara. Eu não preciso mais dela. A pessoa não saiu da casa dela. Foi um culto válido. Você está catando um nicho pequeno de pessoas, de pessoas que talvez nem crente ainda se transformaram, estão passando talvez por um processo, porque eu repito, um crente verdadeiro, transformado, jamais pensaria isso aí que você está falando, jamais. Agora, se nós estamos falando de uma minoria de pessoas que são novas na fé e que talvez nem convertidos ainda são, isso não invalida o argumento. Não invalida. A questão é que essas pessoas precisam ser tratadas de outra coisa. Não tem nada a ver com o culto ser aceitável ou não. Sim, precisam crescer em maturidade, em conhecimento. Exatamente, concordo. Só que isso não tem nada a ver com a questão de ser válido ou não ser válido ter o culto online. Isso não infere em nada. O que eu vou... Claro que infere. Lógico que não. A maturidade, André, dessas pessoas não invalida o argumento de que o culto é válido. Os irmãos fracos, que é um nicho pequeno que eu tô querendo dizer, eles têm uma validação de que é permitido o culto assim. Nós não temos como provar de alguma maneira que o culto é restritamente presencial, embora para mim, é o maior, como fala, é o maior sentimento que eu tenho, que um culto que não é público, né, que não tem a presença física, é quase um culto que não é culto. Isso é uma perspectiva minha. Mas eu entendo a questão do virtual, como foi transmitido aqui. O que eu estou querendo dizer é que igrejas, principalmente igrejas grandes, que você não tem o conhecimento de toda a membresia, ou de todas as pessoas que frequentam. Essa igreja, uma igreja grande, sempre teve a transmissão online e do culto inteiro. Aí pega uma pessoa fraca ou um possível desigrejado, que estava frequentando a igreja e que se acostumou com o fato de quase um ano não estar presencialmente indo à igreja. E aí você ensinou para ela, como liderança, que Deus aceita o culto como sendo com os irmãos de maneira pública e de comunhão, de unidade, que ela possa estar na casa dela. E aí, como depois você vai falar assim, agora Deus não aceita mais e não vai receber mais o teu culto? Aí ele vai utilizar o argumento de que eu estou cultuando a Deus em casa com os irmãos. Esse, para mim, é o grande perigo. Se ele for um crente verdadeiro, ele vai entender. Ele vai entender, porque ele sabe que desde 2.500 anos atrás, não é assim que funciona o modus operandi da igreja. Mas hoje nós estamos dizendo que é diferente. Nós não estamos dizendo que mudou, nós estamos dizendo que nós temos uma forma que é aceitável. Ela não é eterna. Se ela é aceitável, quer dizer que ela é válida. Só que o fato dela ser válida e ser aceitável não significa que ela tem que ser o modus operandi da situação. Ô André, ela é válida. A pessoa vai continuar cultuando a sua casa e ela não quer mais frequentar. Com o decorrer do tempo vai acontecer o que é com essa pessoa? Provavelmente vai se esfriar. Vai se esfriar. E depois? Se desviar? Não. Nós estamos falando de um culto. Ela faz parte de um culto de uma igreja local. Não tá falando disso? Ela, a partir do momento, ela não quer mais voltar para a igreja. Então ela continua cultuando a Deus através da internet, né? Isso. Vai passar um tempo e ela vai fazer o quê? Vai começar a se esfriar daquilo. Vai passar um tempo, o que ela vai começar a fazer? Nem mais ver o culto online. Tá, tudo bem. Mas o ponto é, nós, liderança... Uma coisa vai levar a outra, André, para o descadeamento da pessoa. Não interessa. O que eu estou dizendo é que nós, como liderança, nós validamos esse erro da pessoa. Não. Nós não validamos nada disso. Nós validamos que o culto virtual é aceitável. Vou ler aqui para você, ó.
no princípio de liturgia que é mais curto. O culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecado e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para a programação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e consagramento dos crentes. O culto público consta ordinariamente da leitura da palavra de Deus, cânticos sagrados, orações e oferta. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Isso é um culto público. Aqui tá falando alguma coisa que tem que estar reunida no mesmo lugar? Não, não tá. Tá falando Não que tá tem que ter falando. leitura da palavra, tem que ter pregação. Mas então vocês estão afirmando o que eu estou dizendo, então. A pessoa vai chegar, essa pessoa vai falar assim, então beleza, vai continuar as transmissões, porque essa igreja sempre teve transmissão, mas eu não vou Sim, presencialmente, beleza. porque a liturgia aí, o manual da liturgia de culto, diz que eu não preciso estar pessoalmente. Aí você vai falar o que pra ela? Beleza, tudo bem, você tá cultuando a Deus, mas a partir do momento que agora nós vamos fazer os sacramentos no culto, você não vai fazer parte. Lógico, como que a gente vai fazer sacramento se ela não tá presencial? Então, ela vai estar em falta com a igreja de Cristo. Um crente verdadeiro Não, mas, nunca aceitaria isso, cara. Nunca aceitaria. Tudo bem, eu não discordo disso, mas vocês estão pegando o material para dizer que um tipo de culto não quer dizer estar todo mundo presente ou não. Não, Pior presente ainda. sim, mas não necessariamente no lugar físico. Fisicamente, desculpa. Não está fisicamente num lugar onde pode estar virtualmente. O que a pessoa vai discutir é isso. Então pega tudo que você leu aí e vai dizer que vocês estão lá em alguns presencialmente e eu ou com outras pessoas estamos cada um na sua casa virtualmente. Eu Sim. estou cultuando com vocês. Beleza. E os sacramentos, como você vai participar? Quanto tempo nós ficamos sem a ministração dos sacramentos? Nós ficamos, mas ninguém da igreja tomou o sacramento. A partir do momento que a igreja volta, por que eu não vou querer voltar a tomar o sacramento? O que tá acontecendo alguma coisa errada? Não, a pessoa não quer não voltar a tomar o sacramento. Ela não quer ir na igreja porque ela pode. Tudo bem. Mas o sacramento ela tem um serviço lá, ela querido. vai todo presencialmente, ela vai todo último domingo do mês tomar os sacramentos porque é presencial. Isso aí já acontece com a igreja com pandemia ou sem pandemia, aberta, presencial ou não. Tem irmão que só vai no culto de ceia. Mas aí tá, aí piorou agora, porque você vai estar validando para ele e fala, ó, essas 3 semanas que não tem sacramento, você pode assistir da tua casa, porque é um culto aceitável e vocês vão estar em comunhão com a gente. Esse é meu problema. Mas você tá falando de um crente realmente que é atípico, cara, um crente fraco, como você mesmo denominou, entendeu? Cara, é uma questão bem específica, cara. Sim, mas desde o começo eu falei, explicando que pessoas imaturas ou possíveis desigrejados. O meu ponto é que nós estamos dando um certo motivo, mesmo que nós não estamos com a motivação errada, a nossa motivação é corretíssima, mas nós cada um fala o que tem para falar e cada um entende com o seu próprio filtro. E essas pessoas, por algo que nós queremos validar por um certo tempo, que é óbvio que nós queremos e validar isso somente durante um tempo. Mas essas pessoas, uma vez que nós falamos que é aceitável, que Deus não se desagrada, ela fala assim, é válido, eu vou continuar fazendo assim. Sim. Esse é o meu ponto. Vou falar pra ela, irmã, você tem razão. É válido, porque nós falamos que era válido, só que você tem que entender que agora não precisamos mais disso. Nós temos acesso novamente agora, fisicamente, sem prejuízo. Por que mesmo eu defendi aqui durante o podcast que mesmo com prejuízos é válido. Agora, se eu posso me usufruir sem prejuízo, irmão, por que você vai continuar com prejuízo se você pode usufruir sem? Não, é besteira isso, eu concordo, nunca discordei disso. Eu tô falando que nós estamos dando motivo para pessoas fracas, possíveis desigrejados, a fazerem o que é errado porque nós validamos algo por tempo determinado. Mas vocês estão entendendo, né? Não tô querendo causar, não. Não, eu tô entendendo. É uma realidade que você tá falando. Eu tô só argumentando porque nós estamos dando ferramentas para pessoas, sei lá, talvez não crentes, mas que aparentemente é crente. A gente não tem como afirmar, né? Mas nós estamos dando uma certo tipo de ferramenta para eles que depois eles podem olhar na nossa cara e falar assim, mas vocês disseram isso, isso e isso. E assim, André, eu entendo perfeitamente, cara. Você não tá fora da sua razão. Isso é uma questão que é possível, pode ser que vai acontecer mesmo.
Mas mesmo assim, eu acho que não invalida o fato, e também eu acho que eu tô disposto a correr o risco para não deixar os irmãos que realmente necessitam ficar em casa nesse momento sem comunhão, entendeu? Correu que risco? A gente não tá correndo risco nenhum. Tô falando de pandemia, cara. Mas que risco a gente correria com a nossa igreja em relação a isso? O risco do irmão correr o risco de sair em aglomeração na igreja. Você tá falando de continuar transmitindo até a pandemia acabar. Tô dizendo assim, ó. Você disse que muitos irmãos vão entender como esse aval como uma espécie de libertinagem, certo? Isso. Eu posso agora ficar de boa. Então, eu falei que eu tô disposto a correr esse risco. Ah, agora entendi. Tudo fez sentido agora. Pra colocar os irmãos que realmente não podem em par do culto. Não, eu tenho um princípio em relação a Jesus com a samaritana no poço, que é assim, é um princípio só, né? E a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ok? Então isso é uma normativa para diversas coisas que você pode encaixar. Agora, aí o que eu vejo, por exemplo, em relação a Jesus e a samaritana? Os samaritanos não conversavam com os judeus, certo? Principalmente mulheres. Homem não conversava com mulher sozinho naquela época. Jesus ele estava cometendo duas coisas que provavelmente fariam uma aparência do mal para as pessoas que o conheciam, certo? Não, possivelmente não aconteceu, né? Não, ótimo, beleza. Então, mas o que Jesus deu prioridade? Ele deu prioridade para a vontade do Pai, para que o Evangelho chegasse àquela mulher. Então, ele correu o risco de conversar com a mulher sozinho e sendo uma samaritana, mesmo ele sendo quem ele era. Então, assim, eu concordo contigo. Eu também faço isso e faria novamente, porque nós não poderíamos ficar esse tempo todo sem nada. Aí todo mundo ia morrer. Então eu concordo, não é esse o meu ponto. Então assim, o meu ponto só é que nós estamos municiando pessoas libertinas ou realmente muito imaturos, como bebês de colo, ainda para que eles não tenham essa capacidade de locomoção, de andarem sozinhos com as próprias pernas, falam assim, me acomodei aqui, deixa aqui que depois alguém troca a minha fralda, deixa aqui que depois alguém me dá o TT, tá ligado? Tem pessoas assim ainda, né? Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Bom, ok, nós definimos aqui, né, mesmo que discordando, concordando, com relação a essa possibilidade de haver aí o culto online. Mas, como nós lemos lá no princípio de liturgia, faz parte do culto dos sacramentos. E aí, como é que fica? Pois é, isso aí é a parte mais forte do meu argumento, que eu estava segurando para não chegar nele. Imaginamos que... Quanto tempo a gente demorou para tomar os sacramentos? 6 meses. 6 meses? Mais ou menos isso. E na história da igreja, antigamente, né, até esse momento, o máximo tinha sido 4 meses. Eu acho que era 3 ou 4. Acho que era 4. Eu ouvi o Nicodemos falar 4 meses. Aí você imagina, a gente já aumentou o tempo da história, correto? E graças a Deus que a gente... privilégio, hein? De uma maneira ruim, nós tá entrando pra história. Aí a gente, eu acredito que Deus nos deu sabedoria para que nós fizéssemos algo que eu entendi que foi viável durante esse tempo. Só colocar o ouvinte a par, André. A gente, nós estamos falando, estamos falando da nossa igreja local, né? Isso, nossa igreja local. É porque tem igrejas que serviram a ceia normalmente durante esse tempo. Ah, sim. Porque o que nós fizemos? Nós, por não estarmos tendo nosso culto físico, vamos arrumar o argumento aqui para não ter mais discussão, nós resolvemos ministrar a ceia, né, na casa dos irmãos, restringindo a famílias, né, e a pessoas que moram sozinhas e juntas em 2 ou 3, né? E então os irmãos não ficaram sem o sacramento. Agora imagina que a gente não tomasse essa atitude.
a gente ia ficar sem sacramento até quando? Porque nem todo mundo se sentiu, obrigado não é a palavra, né? Nem todo mundo se sentiu a necessidade de tomar o sacramento, certo? Como ficam essas pessoas? Ou como ficaria a gente com 1 ano de pandemia? Tanto porque a gente não sabe quando vai acabar, né? Porque eu não vou tomar vacina da China. Como que faz? Tipo assim, qual que é? A gente não tem... Na verdade, a gente tem, no meu ponto de vista, um baita de um aconselhamento de que todas as vezes que vos reunirdes, né? Isso é o teu mandamento bíblico, né? É. Eu quero só deixar claro aqui antes que, assim, para você, querido ouvinte, não pensa que a gente tá tirando isso aqui do zero, porque se você fizer uma rápida busca no Google, você vai ver que tem grandes teólogos, grandes estudiosos discutindo esses assuntos, tanto do culto online quanto do sacramento. Provavelmente isso vai ser discutido na próxima... Supremo Concílio, no próximo Supremo Concílio, né? Sem dúvida alguma. E se tratando da IPB somente, nós temos as duas posições defendidas por ambos os pastores e teólogos. Aqueles que defendem o culto online, aqueles que acham que não. Aqueles que os sacramentos dá para fazer também, mesmo em meio à pandemia, se utilizando da tecnologia, e aqueles que não. Então, tudo que a gente falar aqui, nós não estamos batendo o martelo que é desse jeito, mas que são possibilidades, são discussões que estão fazendo, e como o André falou aí, né? Depois na multidão de conselhos, pelo menos dentro da IPB, com muitas pessoas no Supremo Concílio, isso será discutido e eles baterão o martelo com relação a isso daí. Mas só para que vocês entendam que não existe um lado só da moeda, existem os dois lados, é uma discussão, por quê? Porque estamos enfrentando um problema e todo mundo está tentando apontar soluções, né? É uma novidade, né? Então. A gente foi pego de calça curta, né? Com essa situação. Cara. Exatamente. Mas e aí? E os sacramentos? Como faz? Na verdade, os sacramentos, assim, o batismo, tipo, ninguém vai morrer se não for batizado, certo? Mas dá pra fazer. Ah, você tá zoando, né? Principalmente no nosso caso, que é batismo por aspersão. Posso dar um exemplo? Vai lá. Eu achei que era piada, mas... Vamos lá. Não, são teorias, André. Não se estressa não, tá? Ó, vamos pensar assim. O batismo... Espera aí, Jean, só pra frisar aqui, porque eu acho que os ouvintes, eles não me entendem quando eu digo que eu sou tradicional. Queridos ouvintes, quando eu vou na sorveteria, eu sempre tomo sorvete de morango. Se eu colocar algum sabor diferente, tem que ter sempre de morango. Tá? Mentira, ele toma céu azul, pessoal. Só céu azul. O céu azul. Mas nem todo lugar tem céu azul. Com moranguete e um monte de coisinhas coloridas, tá? É o sorvete Isso significa que quando você fala alguma coisinha que destoa do conservadorismo do André, os pelos arrepia. É isso que eu quis dizer no começo da nossa discussão. Então, deixa o Ed René saber disso aí. Ortodoxia de quem? Não existe esse negócio chamado ortodoxia. Eu achando que você estava me ajudando. Vamos lá, o sacramento, Jean. Vamos lá, vou dar um exemplo como poderia ser um batismo. Nós não podemos fazer aglomerações, concorda? Sim, claro. Tá, nós estamos fazendo a transmissão de um culto ao vivo, não estamos? Estamos. Então, o pastor poderia simplesmente combinar com a pessoa, ela iria na hora de fazer o culto e ele batizaria essa pessoa na hora da transmissão ao vivo e todo mundo na sua casa estaria comprovando e vendo aquilo lá. É uma possibilidade. É um meio que eu acho... Sim, eu nem discordaria se a gente fizesse o batismo do mesmo modo que a ceia que nós fizemos. Tipo, pega uma família, porque já vai estar um presbítero e o pastor, já são 2 testemunhas, então as coisas têm que ser com 2 ou mais testemunhas, né? Aí vai estar... No NT, a gente tem vários casos de batismo que não tinha reunião de muitas pessoas. No caso de Filipe com o eunuco, eram 2 testemunhas. O Filipe que batizou e o próprio eunuco. O batismo de Paulo. O batismo de Paulo só tinha Ananias. O carcereiro só tinha Paulo e o Silas lá. Não, é que o carcereiro tinha família, não tinha? Tinha. Foi na casa do carcereiro. E não, eu falo assim, representando a igreja, entendeu? Só tinha um... Nesse caso tinha 2, né? Mas é uma possibilidade. Então, assim, eu não vejo... eu vejo essa possibilidade não como culto, né? Mas como... a questão de manter o mandato dos sacramentos para os irmãos. Porque, assim, ninguém é condenado por não ser batizado, embora o batismo é um mandamento, certo? Sim. Então, assim, eu acredito que algumas pessoas podem ter a consciência pesada
pelo fato de que não, eu sou crente. Porque como o Felipe, né, fala pro eunuco, o eunuco fala para Felipe, o que me impede de ser batizado agora? Ele falou, nada, tem água ali, entendeu? Aí o irmão chega pro pastor, pro conselho da igreja e fala assim, não, eu tô convicto e tal, eu cheguei a fazer o curso de membresia antes da pandemia e eu quero ser batizado. Então beleza, pega a família dele, pega o presbítero e o pastor, joga água na cabeça dele. Ou faz uma transmissão ao vivo para a igreja participar desse momento, né? Funciona também. Funcionaria também. Como a ideia é evitar aglomeração, nada impede que o pastor, né, ou o novo convertido, junto com a criança que seja, ou com o pai, esteja lá na igreja, sendo filmado, todo mundo está assistindo em casa, e ele batiza a criança, nós estamos ali para confirmar e sermos testemunhas daquele ato, sabe? Então acho que não teria dificuldades desse jeito. O que seria uma aberração é o que estão fazendo por aí. Né? Jogar água na televisão e ela teletransporta para outro lugar. Foi aí que eu falei do batismo por invenção. Isso aí é uma nesse caso tá errado mesmo. Mas assim, tipo, eu considero uma ótima opção isso que vocês estão falando, né? Ia ter, as pessoas estariam testemunhando, certo? O pastor, que no nosso caso somente ele pode efetuar o batismo. Os sacramentos. Não só o batismo, como ministrar os sacramentos. Isso aí. A igreja está vendo, está representada lá fisicamente e também está representada virtualmente, né? O que para mim é inconcebível é justamente isso que vocês mencionaram. O fato de que, sei lá, tá lá o membro da igreja de um lado e o pastor da igreja do outro. Aí o pastor joga a água de um lado para simbolizar que ele está batizando, o irmão daqui pega um copo e joga na cabeça. Não dá, né? Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Tá. Entendemos que no caso da sacrameia do... Sacrameia... Entendemos que no caso do sacramento do batismo, beleza. Tanto porque, volto a dizer, ninguém é condenável por causa de não ser batizado. Mas, assim como não é condenável também por não ter participado da ceia, mas não participar da ceia indica algumas coisas, né? Como não ser batizado também. E a ceia? A ceia do Senhor? Tipo, Arnaldo, pode o pastor tá lá na live e falar, irmãos, pega o copinho, assim como o Senhor deu o sangue, aí pega o pão, assim como o Senhor partiu esse pão, e aí cada um na sua casa pega um cálice, uns de vinho, outros de Smirnoff, outro de champanhe, e aí pega uma batata chips e aqui toma a ceia também? Nós já fez isso. Mas assim, eu acho que a instrução de Paulo lá em 1 Coríntios 11 é que a celebração da ceia tinha que ser feita quando vocês se reúnem, né? Essa é a instrução de Paulo. E como eu venho tentando argumentar aqui nesse podcast, na minha visão, né, que mesmo que a reunião aconteça de forma imediata pela tecnologia, eu não vejo esse princípio sendo quebrado quando vocês se reúnem. Uma reunião virtual, para mim, não quebraria esse princípio. Dito isso, eu vejo 3 caminhos possíveis para a administração do sacramento. O primeiro é o seguinte, eu vou até criar problemas talvez aqui, meio polêmico. Mas assim, os elementos, né, o pão e o vinho ali, eles não ganham nenhum poder especial na mão de um pastor. Vocês concordam comigo? Claro. A princípio. Felipe não era pastor. Felipe era um diácono. Exato. Não era nem presbítero, Felipe, era um diácono. Pois é, exatamente. Então, diante desse desafio, né, embora a gente não pode estar junto fisicamente, eu pelo menos acredito que nós continuamos a acreditar no sacerdócio de todos os crentes. Porque, biblicamente falando, nada se opõe ao chefe da família ministrar ceia na sua casa para sua família. É a autoridade da casa, né? Lá em Atos 2, 46, diz lá, né, que eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Então, era costume da igreja primitiva celebrar a ceia do Senhor junto às suas refeições que era compartilhada nas suas casas. E é bem pouco provável que tivesse um presbítero oficializado ali para administrar o sacramento todas as vezes. Era
Bem pouco provável. Então, se a gente for pensar também na forma antecessora da ceia, que é a Páscoa, também era feita em família. Essa especificamente era, né? A cerimônia era cada um na sua casa, era cada um na sua casa, mas era feito comunitariamente. Todo mundo fazia ao mesmo tempo, mas era cada um na sua casa, né? Levando cada família fazendo por si, né? No Isso. mesmo momento, né? Isso. Pelo mesmo motivo, mas cada um na sua família. Isso, e quem não tivesse família ia por causa do vizinho. Isso, levando em conta aí o sacerdócio familiar. Então, assim, não me parece uma dificuldade teológica muito grande. Eu posso estar enganado? Posso estar. Não, eu não acho, assim, enganado. Eu não acho que é... Não quero bater o martelo nisso, não. Tanto porque, desde o começo, nós estamos falando que nós somos o quê? Nós somos presbiterianos, que temos nossas confissões e temos os nossos manuais, né? A nossa Constituição. Então, como nós fazemos? Porque, tudo bem, a gente está falando de algo que... A confissão de fé, lá no capítulo 27, vai dizer que é proibido o sacramento ser dispensado por qualquer pessoa que não seja o ministro da palavra legalmente ordenado. Então, e aí? Como a gente faz no nosso caso? Você deixou de ser presbiteriano na época da pandemia? Não, eu tô colocando um ponto. Não é o nosso caso esse. Nós não faríamos isso, certo? Não, eu não faria. No caso presbiteriano. Mas eu tô dizendo que uma igreja que adote isso, pra mim, não tem dificuldades teológicas com isso. Não é heresia, né? É tecnicamente bíblico até. Isso, exatamente. Agora, tendo a ideia de quando vocês se reúnem, e eu defendi aqui que a reunião virtual ela não quebra esse princípio, eu entendo que se houver uma organização da igreja em distribuir os elementos da ceia para cada família na semana antecedente ao culto online de domingo que vai ser ministrada a ceia, que essa distribuição siga o mesmo padrão do templo físico. Os presbíteros ou os diáconos, eles fazem a distribuição nos lares, é o mesmo pão que foi cortado para todos, é o mesmo suco que vai ser dado na casa das pessoas. Eu não vejo problema em a ceia ser ministrada numa plataforma como o Zoom, por exemplo. O pastor faz a oração e tal? É isso, exatamente. Sim. Levando em conta todas as premissas que eu já levantei aqui para a questão da realidade da presença numa reunião virtual. Essa seria a minha possibilidade. Se for o mesmo pão que foi dividido, os presbíteros foram em todas as casas, levaram, distribuíram a ceia, entendeu? E aí a gente vai participar junto num culto usando a tecnologia como mediação, eu não vejo problema. E o terceiro ponto é o que nós fizemos aqui na nossa igreja local, queridos ouvintes, que é o pastor e os presbíteros, né, ou diáconos representando a presença da igreja, que foram nas casas ministrando a ceia. E veja que interessante aqui, a mesma coisa que era com os emissários e as cartas de Paulo, né, representavam ele, os presbíteros representavam a igreja estava lá na casa? Não estava. Era uma representação da qual nós estamos lá para representar a igreja, e aí então, né, nós servimos ali como se estivesse então representando a igreja, a família que estava ali participou. Ou seja, a presença de Deus na celebração da ceia não está limitada numa instalação física, né? Eu pensei, só para finalizar minha parte nessa questão dos sacramentos, eu pensei, será que talvez nós poderíamos pensar numa gradação, tipo assim, ó, hoje a ceia que nós participamos é assim, é Jesus presente espiritualmente e a igreja reunida fisicamente, certo? Jesus presente espiritualmente e a igreja reunida fisicamente. Lá na igreja, todo mundo lá. É assim que a gente faz de costume. No banquete do Cordeiro, no último dia, né, quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o novo céus e nova terra, naquele banquete vai ser tanto Jesus quanto a igreja reunidos fisicamente. Agora, a ceia online, ela seria Cristo e a igreja reunidos espiritualmente. Só uma reflexão. Mas é isso aí, eu tenho 3 opções aqui, eu não sei aí qual que seria a mais correta, sei lá. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Eu já vi pessoas numa igreja onde eu não sei se levaram os materiais como você está sugerindo aí. E também não era igreja presbiteriana, mas o pastor transmitiu a ceia, ele orou e tal, e aí na hora que ele tomou, todo mundo tomava junto e comia do pão junto, né? Como se tivessem todos juntos aí. E de certo modo, né, pela perspectiva de presença virtual, aí eu fico na minha. Mas vamos lá. Paulo diz, o que você falou que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, que todas as vezes que vocês se reunirem, certo? Isso. Nós lembramos
que para a gente entender uma passagem bíblica, a gente tem que fazer uma exegese do texto, que nós, e pelo menos eu ainda não consigo fazer isso, que a exegese ela vai nos dar o entendimento do que essa passagem significava para o povo naquela época. Certo. Certo? E nós devemos entender o que Deus estava falando para o povo na época, é o que Deus sempre continua falando para a gente. Deus não mudou o pensamento do que ele escreveu naquela época da Bíblia, e agora a gente lê e não quer mais dizer o que ele disse na época, quer dizer uma nova coisa porque a nossa cultura é diferente. Não, mas dependendo da situação a gente reinterpreta algumas coisas. Eu ia chegar aí. Mas assim, você não tem guitarra na Bíblia, né? Não, eu ia chegar aí, calma. Porque assim, então, o que Deus falou naquela época, inspirado, que os apóstolos escreveram, profetas e tal. As cartas têm ouvintes primários, é isso? Todos os livros têm, né? Sim, ela escreveu para alguém que não foi eu e você, né? Isso. Então, mas aí Deus falando para o entendimento daquelas pessoas na época. Certo. Que servem para o nosso entendimento hoje, mas de forma que nós entendamos o que eles entenderam. A princípio, sim. Tá. Nesse caso, então, quando Paulo ele vai falar quando vos reunirdes, é óbvio que ele está falando fisicamente. Calma, não morde ainda, que eu sei que você vai morder. Não, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Não, eu acho que nem vai precisar. Então, nesse caso, nós temos que entender o que Paulo transmitiu nisso, certo? Certo. E só que nós poderíamos aplicar isso então, porque aí não é só a questão da exegese e entender o que Deus estava falando naquele momento para aquele público, mas também tem a necessidade de transformar aquilo em aplicação para o nosso tempo de hoje, de maneira que não fira o que Deus falou, correto? Correto. Então, nós podemos fazer uma aplicação sem ferir o que Deus estava falando naquela época para o nosso tempo de hoje. Isso é sim, certo? Nós poderíamos fazer a aplicação, então, de que a ceia do Senhor ela pode ser tomada virtualmente, como aplicação para o nosso tempo de hoje? Se faz necessário, eu creio que sim. Então é o mesmo questão. É a mesma questão que o culto, então. É a mesma questão. É aí onde eu entro em discordância. É que eu novamente levanto o mesmo ponto. Se faz necessário, ela é válida sim, mas não é o modus operandi. Então, para mim é o mesmo ponto de conflito, porque aí nós estaríamos... Só que eu só concordo, André, só para ficar mais claro, eu só concordo na segunda opção que o Rafael falou, entendeu? Qual que é a segunda opção? Ceia. Hã? A segunda, qual é a segunda opção? Era que fez um trabalho da igreja local, de ele distribuir os elementos da ceia para cada família e depois eles poderem marcar um momento para poder fazer isso. Não o fato de estar fazendo uma transmissão ao vivo, eu vou lá, eu cato um pedaço de pão e um suco de uva em casa e faço. Eu já não concordo com isso, entendeu? Não é isso também, porque isso envolve, porque tomar ceia envolve parte da responsabilidade da membresia. O cuidado dos presbíteros em distribuir o mesmo elemento nas casas antes, tudo isso faz parte daquilo que eu coloquei. Agora, não de qualquer um toma em casa sozinho, não, isso não funciona. Não seria sozinho, seria presencial. Mas não seria uma pessoa que, por exemplo, ela simplesmente está ali assistindo a live, não faz parte da igreja, não recebeu o elemento, o pão que foi partido não é o mesmo pão. Aí já para mim começa a não fazer muito sentido. Começa a desviar muito, eu acho. Sim, também penso eu concordo. Agora eu ainda bato na tecla que eu sempre estou tratando para mim numa questão excepcional, que é válida. Eu daria como válida usando o meio tecnológico, mas, novamente, não faz sentido optar pelo virtual se agora eu não preciso mais dele. Mas ele é válido. Eu mesmo falando só em época de pandemia, para não se desgastar como a gente fez na outra oportunidade, para mim, o que seria válido é o que nós fizemos hoje mesmo. A nossa igreja. A melhor opção seria assim. Então, mas aí eu acho que eu discordo de você, porque você falou de toda a preocupação com a exegese, né? E quando Paulo deu a ordem, o que eles tinham em mente é a igreja reunida. Não está falando de representatividade. Quando as pessoas iniciais leram aquela carta, elas leram que, olha, quando vocês se reúnem, todo mundo que leu a carta está falando, ele está falando do nosso culto aqui, né? Reunidos todo mundo. O que a gente fez foi uma questão, tipo, a gente representou a igreja na casa das pessoas. Isso não cumpre o mandamento, se a gente for levar ao pé da letra. Não, mas você quer que eu fale o que eu penso mesmo?
Posso falar? Deve. Você vai cortar aqui ou você vai deixar? Não, vou deixar. Ué. O que eu penso mesmo, penso que nada foge do controle de Deus. Eu penso que Deus é soberano, e se está acontecendo essa pandemia é porque é um propósito de Deus, mesmo que a gente não entenda. E se a situação dessa pandemia fez com que a gente ficasse em casa e de maneira que a gente não possa cumprir com os sacramentos, a gente ficaria sem eles até o final da pandemia. Entendi. Foi Deus que quis assim. Nós estamos inventando ou fazendo voltas para que a gente consiga executar coisas que nós então só fazíamos fisicamente. Tanto porque, tipo assim, o que deveria fazer nas casas das famílias? Deveria o pai ser totalmente capaz de ministrar a palavra para a mulher e para os filhos, né? E cada família cuidar da sua igreja, cada família cuidar dos seus, porque não pode estar todo mundo reunido. Tanto porque se um dia chegar perseguição aqui no Brasil, a gente não tem caverna para fazer nada escondido. Cada um vai ter que aprender a cuidar da sua própria família. Vou fazer todo mundo virtual na Deep Web. Você entende onde eu quero chegar? Então esse realmente é meu pensamento. Esse argumento seu foi bom, porque valida aquilo que eu estava falando até agora. Em situações extremas, se você está debaixo de uma caverna, né, reunido ali, cara, é o que tem. É o que você tem. E Deus aceita, eu creio. Entendeu? Então para mim é isso. Ficaria sem sacramento, ficaria sem a presença. A gente ia perder muito com isso, não tenha dúvida. Mas não iríamos ser condenados por isso e, né? Você sabe que tem argumentos interessantes com relação à administração da ceia, como uma manifestação de esperança. Eu cheguei a ler algumas coisas assim. Por exemplo, porque muita gente levantou o argumento de que a gente está vivendo um tempo de exílio, né? E que já que a pandemia está assim, a gente deveria, como você colocou, deixa isso para lá agora, é isso que Deus quer e tal, né? Aí alguns levantaram argumentos que, tipo assim, tudo bem, a gente está vivendo em tempo de exílio, mas isso não é por causa da pandemia. Porque a igreja, ela é um povo vivendo no êxodo, que a gente está aqui em rumo ao novo céu e nova prometida, terra. Isso aí. Então sempre a igreja viveu em êxodo. Aí eles também levantam a questão de como a Páscoa foi instituída, a cerimônia da Páscoa, que foi no contexto da passagem do anjo da morte. Uhum. E aí também fala que Jesus Cristo instituindo a ceia foi no contexto do sofrimento dele, da agonia que ele iria passar na véspera da crucificação. Então eles levantam que mesmo em tempo de sofrimento, a ceia era uma manifestação de esperança, por isso nós precisamos fazer. Esse é um lado da conversa, entendeu? Aí tem o outro que defende que não. Mas a questão toda de ser uma esperança, você falou? É uma manifestação de esperança em tempos de dificuldade, igual no caso aqui a pandemia. Mas ela sempre foi uma manifestação de esperança, a esperança da volta do nosso Senhor. Isso, então. E aí aí o argumento não deveríamos parar de ministrar o sacramento, porque isso daria cada vez mais esperança para o povo de que Jesus está voltando, mesmo em meio à dificuldade, que eles precisam mais ainda ser lembrados disso. O ponto todo é aquela história, tipo, como que o pessoal fazia em Atos? Vinha todo presbítero em toda casa? Não, né? Não. É o que a gente está falando. Exatamente. Mas o meu ponto é esse. E aí eu fico pensando assim, pela misericórdia de Deus, né? A gente não tem a capacidade de cuidar dos nossos familiares como deveríamos. E aí Deus nos dá numa época, para nós, né? Porque Lutero não teve isso, Calvino não teve isso, outras pessoas não tiveram isso na época deles lá com as pestes. Mas na nossa época, de maneira misericordiosa, Deus dá pra gente uma ferramenta extraordinária como a internet, para que nós não corrêssemos o risco de morrer espiritualmente. Porque nem todo mundo é maduro. Hoje, poucas pessoas na igreja têm maturidade. E quem não tem uma maturidade alcançada, ela sempre vai necessitar de um apoio mais firme, de uma necessidade de alguém sempre estar falando, dando esperança, corrigindo, exortando. Na verdade, a vida da igreja é assim, mas alguns poucos conseguem suportar um tempo maior sem isso, né? Enfim, e eu acho que pela misericórdia Deus fala assim, então tá bom, eu vou dar a internet para vocês, porque vocês não aprenderam como fazer da maneira que deveriam fazer. Porque a minha igreja primitiva fazia.
pelo menos por uns bons anos, a gente não vai voltar para o normal. A gente vai voltar para um novo normal. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa bagulho do novo normal. Bom, pessoal, e aí? Vamos lá para nossas considerações finais. O que vocês têm a dizer aí pra gente fechar então esse podcast que ficou grande, hein? Consideração, acho que em momentos como nós falamos, acho que eu friso que o culto online, pra mim, é um culto válido pra Deus, não perde o seu sentido de que Deus aceita ou não, mas nós entendemos que isso é um momento passageiro da nossa vida e que quando as coisas voltaram ao seu normal, né, nós estamos chamando até de um novo normal, que as pessoas voltem para suas igrejas, voltam para ter essa comunhão presencial, que ela é muito melhor do que a comunhão virtual, né? O que eu gostaria de dizer é que, assim, nenhum de nós discordou aqui de que um culto online é um culto aceito por Deus, né? O que nós discordamos foi o tipo da metodologia, ou que isso poderia influir em certos tipos de pessoas, né? O culto, para alguns de nós, para a maioria de nós, ele serve como um culto público, e para mim, no caso, ele serve como um culto particular ou familiar. Não deixou de ser culto em momento nenhum. Como o Jean disse, não é nada melhor do que um culto presencial fisicamente, né? E assim, eu gostaria de dizer que o que você tem que ter em mente, querido ouvinte, é que tudo que você faça para a glória de Deus e para o crescimento e disseminação do Evangelho do Senhor. É isso que nós temos em mente, é isso que nós, como parte do conselho da nossa igreja, nós tomamos as nossas decisões, pensando na glória de Deus, pensando na disseminação do Evangelho e pensando no cuidado e na saúde da nossa igreja. Como eu digo igreja, entendam os membros dela. Então eu passo isso não só para vocês que nos ouvem, que são somente membros, mas também para algum líder de alguma igreja que também tenha que tomar esse tipo de precauções. Amém. Amém. Nas considerações finais aqui também, eu quero dizer que é claro que o culto público online, no caso aqui virtual, ele não substitui, né, o culto presencial físico, e a experiência online ela é empobrecida, apesar de que, como eu já coloquei aqui, eu creio que ela é válida e real. Ela não configura a situação ideal, eu entendo isso. Eu creio que o digital jamais vai prover algumas coisas que só pode ser plenamente desfrutadas física e sem mediações, né? Então eu acho que apesar disso, acho que realmente nós temos que reconhecer que é uma relação prejudicada. Mas eu também entendo que os tempos que a gente está vivendo são tempos de exceção. Eu acho que todos nós devemos ansiar pelo aquele momento onde a gente vai poder, e eu estou falando especificamente aqui sobre a questão da pandemia, né? Que a gente vai poder estar juntos novamente sem impedimentos. Como eu coloquei aqui, né? Assim como Paulo, ele enviava suas cartas e ele demonstrava o desejo intenso de estar pessoalmente com os irmãos, eu acho que dessa mesma forma a gente tem que aproveitar o que a gente tem, como esses meios de comunicação à distância, mas ansiando pela nossa reunião presencial de novo. E a minha oração é que nós precisamos de mais teólogos reformados se debruçando sobre esse tema da cultura digital, cara. Eu acho que o desafio prático disso começa a aparecer agora. Nós já temos um problema, já temos teólogos discutindo isso, como eu coloquei aqui, e a Igreja de Jesus, ela vai continuar sendo provocada por outras coisas, por outras situações que vão acontecer no futuro. O André colocou a questão de perseguição. Isso vai acontecer, isso é fato, né? Nós teremos outras pestes, outras pandemias, então nós precisamos de mais teólogos que se debrucem sobre essa questão dessa cultura digital, para a gente poder realmente termos aí bons argumentos no futuro, para a gente poder se utilizar aí de possíveis ferramentas que ainda vão surgir, porque a tecnologia, meu irmão, ela não para. Então, só sabe Deus o que vem pela frente aí, né? Mas é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, então. Eu sou o Rafael Pavanello e, poxa, a gente grava, vocês têm essa interação virtual conosco, né? Mas seria, quem sabe, marcar um churrasco do Grego... Ah, não quero imitar o BTcast não, mas quem sabe o do Grego Day, pra galera conhecer a gente fisicamente, né? Vai saber um dia. Do Grego Day. Do Grego Day o quê? Day o quê? Meu nome é Jean Lobato. A partir de hoje, nós se conhecemos virtualmente, mas nós se consideramos muitas vezes como pessoas que nós conhecemos em redes sociais, mas tanto seguir elas que muitas vezes pensamos que ela está próxima de nós. E meu nome é André Lourenço, tretador.
E eu fico por aqui com Tiago 4,14. Vocês não sabem... Não é confissão hoje? Não, confissão a gente já leu, né? Já leu no início. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém. Amém.